Lucas capítulo 22, versículos 42 a 44. Acompanhe comigo, diz o texto assim, dizendo na oração de Jesus: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Amém? Então veja bem, Lucas, ele é o único que registra isso. Lucas escreve falando que o suor de Cristo se tornou em gotas de sangue, ok? Então, atente para esse detalhe. Todos os 4 evangelhos citam a questão da paixão de Cristo, né? A crucificação, o julgamento, a crucificação e morte de Cristo. Os 4 evangelhos registram isso. Porém, Lucas traz alguns detalhes diferentes. Lucas diz que um anjo, no momento, eles estavam no Monte das Oliveiras. O que era o Monte das Oliveiras? O Monte das Oliveiras era um local onde Cristo costumeiramente ia orar com os seus discípulos, né? E nós vamos encontrar a ênfase nos historiadores que era um local, uma gruta, né? Tipo de um horto, que tinha 17 metros de comprimento, 9 metros de largura e 3 metros de altura. Era uma gruta enorme e ali era um local também, funcionava ali um horto, um lugar de produzir azeite, né? E como ali é um local que tinha Monte das Oliveiras, tem muita planta, né, de oliveiras, então eles produziam azeite ali naquela gruta, naquele local ali onde Jesus escolheu para poder ir orar. Então, não era apenas uma gruta, era um local onde se produzia azeite também. Então, em algum lugar naquele local, Cristo costumava se reunir com os seus discípulos para orar. Então, veja bem, eles ficaram o dia inteiro juntos, Jesus e os discípulos, e à noite foram, como costumeiramente, para o Monte das Oliveiras, nesse horto, orar, se colocar em oração. Aí veja bem, analise comigo aqui. Era mais ou menos perto das 11 horas da noite, a hora em que os soldados chegaram junto com Judas Iscariotes para o prender. Então observe comigo, eles estavam em oração. E aqueles momentos de oração, diz a Bíblia que Jesus estava em extrema agonia, de modo que o sofrimento dele já iniciou ali, entenda isso, ali iniciou o sofrimento de Cristo. Fato é que Lucas registra que ele, na sua oração intensa, o suor se transformou em gotas de sangue. Cientificamente isso pode acontecer. Eu não vou entrar nesses detalhes, eu quero avançar aí o assunto para ganhar tempo contigo. Mas veja bem, o seu sofrimento, ele já deu-se início naquela noite da sexta-feira, chamada, que nós chamamos de Sexta-feira da Paixão. Paixão, o nome na religião significa os tormentos, o sofrimento de Cristo, o martírio de Cristo. Paixão é isso, é sinônimo de amor, né? É um sinônimo também de amor. Paixão também refere-se aos textos canônicos, né, que está registrado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Refere-se aos textos canônicos, que é chamado de textos da narrativa da paixão de Cristo, ok? Então, paixão é isso. Então, veja bem, o ponto de partida do sofrimento de Cristo, da paixão de Cristo, foi justamente o Monte das Oliveiras. Estando lá no Monte das Oliveiras em oração, ali ele começa a agonia. Por quê? Ele já sabia do que ia acontecer naquele dia, já sabia o que iria lhe suceder após aqueles momentos
No entanto, que ele já estava sofrendo ali. Enquanto eles estavam ali orando, Judas Iscariotes, ele não foi naquele dia. Ou se foi, ele saiu mais cedo e foi buscar os sacerdotes, os soldados, para poder prender Jesus. E o texto bíblico diz que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Como ele era um discípulo de Jesus e costumeiramente ia àquele local, ele sabia onde era o local de oração. Então os sacerdotes compraram Judas para poder levar os soldados para prender Jesus até aquele local. Agora, avalie comigo. Cristo começa a sofrer ali naquele local. E por volta das 11 horas da noite, chegam os soldados e prendem Jesus. Naquele momento, Judas já é impactado por aquilo que ele tinha feito, porque no momento em que os soldados prendem Jesus, já começam a bater, já começam a espancá-lo, já começam a arrastar, bater, espancar. E eles tiram Jesus dali, do Monte das Oliveiras, e leva Jesus para a casa dos sacerdotes, de Anás, depois para a casa de Caifás. Então Jesus sai do Getsemane, vai para a casa de Anás, depois para a casa de Caifás. Isso à noite. E o que estava acontecendo nesse translado de uma casa do Monte das Oliveiras para a casa do sumo sacerdote, para a casa do outro sumo sacerdote? O que estava acontecendo ali? Eles estavam julgando Jesus à noite, eles estavam tentando arrumar uma maneira de tirar a vida de Jesus segundo as leis judaicas. Agora veja bem, eu vou trazer alguns detalhes dentro desse contexto para você entender. Por que eles escolheram aquele momento para julgar Jesus? Por que eles escolheram aquele momento à noite? Eu quero que você entenda que a lei judaica, a lei do Sinédrio, existe um ponto na lei que proíbe terminantemente qualquer que seja feito ou realizado qualquer tipo de julgamento durante a noite. Olha que coisa. Então eles estavam burlando a lei para poder fazer aquele julgamento. Mas qual era a intenção deles? Olha, veja bem, na noite da sexta-feira que antecedia a Páscoa, os judeus comemoravam uma festa chamada de Sedé. Nessa festa, era uma festa entre famílias. Todas as famílias se reuniam e o pai de família ministrava para a sua própria família, lendo a Torá, fazia a leitura da Torá. Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco e a Torá. Então ali naquela noite, todas as famílias estavam nas suas próprias casas, isoladas nas suas próprias casas, como costume judaico, e ali eles estavam celebrando uma ceia judaica, e nessa ceia judaica eles traziam memória a saída do Egito, a saída do povo lá do Egito. Então eles pegavam erva amarga e mastigavam ervas amargas. E o pai de família liam a Bíblia, liam a Torá para toda a sua família. Ali eles faziam oração, faziam ações de graça a Deus, eles faziam esse ritual. Então, enquanto Jerusalém, dentro de todas as casas, as famílias estavam vivendo esse ritual, lá na casa dos sacerdotes, de Anás, de Caifás, lá na casa de Caifás, os membros do Sinédrio estavam julgando Cristo. Por que eles escolheram aquele momento? Porque a cidade estava vazia. As ruas da cidade estavam vazias. Já era mais de 11, quase cerca de meia-noite, quando chegaram na casa dos sacerdotes, quando eles iniciaram aquele julgamento. E aquele julgamento não era em paz, era batendo em Jesus, era cuspindo nele, era escarnecendo ele e ali julgando ele, né? Enquanto eles estavam fazendo isso, lá na casa do sumo sacerdote, todas as famílias em Jerusalém estavam celebrando fazendo essa celebração,
comendo ervas amargas, lendo a Bíblia, lendo a Torá. Eu não sei se você já fez isso hoje, mas nós já fizemos aqui, tá? Nós já celebramos ao Senhor, expressamos a nossa gratidão, adoramos a Deus, lendo a Bíblia e fazendo menção aqui entre família. O enredo está funcionando assim. A cidade de Jerusalém está vazia porque as famílias estão comemorando em família. Enquanto isso, Cristo está sendo julgado injustamente. É o maior, o julgamento que nós consideramos o julgamento ou o escândalo judicial da história, né? O maior escândalo judicial da história, porque eles estavam fazendo um julgamento à noite, e além de estar fazendo um julgamento à noite, né, que eu já falei para vocês, existia a chamada de Misná, o ponto 4, o termo 1 da Misná, é uma espécie de súmula editada pelo Sinédrio. O Sinédrio era a Suprema Corte Judaica. E nessas súmulas, o 4.1 premoniza a proibição, a expressa proibição de qualquer ato judicial formalizado à noite. Então veja bem, a Suprema Corte Judaica havia estabelecido isso na lei. Mas o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam julgando Jesus à noite. Então era cerca de meia-noite, né? Não existia flagrante, porque Jesus estava orando. Jesus não estava cometendo crime lá no Getsêmani. Ele estava orando. Então não existia flagrante de delito algum, porque Cristo estava orando com seus discípulos, ok? Não existia mandado de prisão. Eles não estavam em mão com nenhum mandado de prisão. Era à noite, ok? Então, você observa que o escândalo judicial da corte do Sinédrio, ele borbulha dentro desse cenário. Eles estavam fazendo tudo de uma maneira ilegal. Não houve investigação judicial, eles não tinham em punho a investigação judicial, não foi prisão provisória e nem prisão preventiva, porque na cultura judaica não existia isso. Então observe que a prisão de Jesus, ela foi tão somente ilegal, totalmente ilegal. Fizeram durante a noite, aproveitando enquanto toda a cidade estavam as famílias reunidas dentro das suas próprias casas, né? Eles fizeram aquele julgamento. Aí a narrativa dos evangelhos, Lucas capítulos 22 e 23, traz toda a trajetória até a crucificação. E nós observamos nessa narrativa que toda essa noite Jesus ficou nas mãos dos saduceus, fariseus, da corte judaica, né? Por volta das 8 horas da manhã, eles não conseguiram encontrar prova para poder crucificar Jesus, porque não tinha. Tudo que eles estavam fazendo ali era ilegal. Por volta das 8 da manhã, eles levam Jesus e apresentam Jesus a Herodes. Então, manda levar Jesus para Pilatos. E aí a Bíblia diz que quando Jesus chega até Pilatos, Jesus já estava desde as 11 horas da noite passada, sem comer, sem beber, sem dormir, e agora ele estava já por volta das 9 horas da manhã diante de Pilatos. Pilatos, então, diz a Bíblia, que não vendo com que julgar Jesus e condenar Jesus, o texto diz que Pilatos tenta absorver Jesus, mas a multidão lá fora já começou a ficar um fervor muito grande. Agora a cidade já não estava mais dormindo. Jerusalém havia acordado. Aquela festa de comemoração da noite anterior havia acabado e a população agora acordou.
agora o alvoroço ali na plateia já havia chegado a um número extremo e os sacerdotes, os líderes, estavam incitando a multidão, diz a Bíblia, para poder lançar desvantagem para o Cristo que estava agora sendo interrogado pelo próprio Pilatos. Veja bem uma coisa, a Bíblia diz que a mulher de Pilatos diz para Pilatos assim: olha, essa noite eu tive um sonho e eu sofria muito por causa desse homem justo. A Bíblia diz que Pilatos, ele já estava temeroso para poder julgar Jesus, ele ficou um pouco mais. Olha o que Pilatos faz. Pilatos olha para a multidão, para a liderança judaica e diz para eles assim: olha, eu não estou vendo nenhum mal nesse homem, certo? Quem manda aqui sou eu. É mais ou menos isso, eu vou parafrasear para você entender. Pilatos diz assim: olha, eu não estou vendo nenhum mal neste homem, nenhum crime neste homem. Porque Pilatos chega até Jesus e fala assim: vem cá, tu é rei? E Jesus fala para ele assim: é tu que está dizendo que eu sou rei. E Pilatos volta até a multidão, vai novamente para Jesus. Jesus está ali cansado, fadigado, moído. E Pilatos olha para ele e fala assim, Jesus se cala, diz a Bíblia, se cala e não quer falar mais nada para Pilatos. E Pilatos então chega para Jesus e diz para ele assim: tu não sabe que eu tenho poder para te condenar, ou te mandar crucificar ou para te libertar? Por que tu não quer falar comigo? Jesus olha para Pilatos e diz assim: olha, nenhum poder, todo poder que te foi dado porque o Pai te deu, senão tu não teria. Então a Bíblia diz que Pilatos resolve, olha para a multidão e diz para a multidão assim: quem manda aqui sou eu vou mandar açoitar esse homem e vou soltá-lo. E Pilatos faz isso, manda os soldados açoitar Jesus. Enquanto isso, a multidão fica acesa, incendiada. Enquanto isso, os soldados pegam Jesus, que já está ali desde as 11 horas da noite anterior, sem comer, sem beber, sem dormir, apanhando, sendo chicoteado. Você entende isso? Os soldados agora pegam Jesus e levam eles para o tronco romano e pegam e chicoteiam ele. Os romanos chicoteavam com um pedaço de madeira grande, com 3 tiras na extremidade desse pedaço de madeira, 3 tiras de couro. E nessas 3 tiras de couro, eles amarravam pontas de lascas de ossos nas tiras de couro. E ali eles chicoteavam Jesus naquele tronco romano. E o texto diz que eles colocaram sobre Jesus uma túnica vermelha. Essa túnica vermelha era uma túnica que só usava os reis, sabe, as grandes autoridades. Então eles colocaram, os soldados romanos colocaram a túnica sobre Jesus, chicoteando ele, e a Bíblia diz que eles escarneciam de Jesus, eles se ajoelhavam diante de Jesus, falando assim: tu não é rei, tu é o nosso rei, e batendo em Jesus, batendo, e Jesus com aquela túnica vermelha, sofrendo ali, agonizando, e eles batendo e chicoteando ele, e os soldados romanos ali, eles faziam chacota, eles se colocavam de joelho diante de Jesus, falando: é o nosso rei, ali, zoando com a cara de Jesus. E Jesus estava ali, moído. Ele já estava ali, totalmente moído naquele tronco. Presta bem atenção nisso. Ali o sangue já estava para todo lado, tá? Ali o ambiente já estava todo ensanguentado. E o Cristo estava ali, o inocente sendo chicoteado, moído diante daquela multidão. Aqueles soldados pegam Jesus novamente e leva ele até diante da multidão, daquela plateia que estava incendiada pelos sumos sacerdotes. E o Pilatos volta novamente à multidão com Cristo ali, com aquela túnica vermelha, todo ensanguentado, todo moído, lascado com aqueles chicotes romanos. E Pilatos começa a dizer para eles assim: olha, é o seguinte, presta bem atenção nisso, a multidão está lá fervendo, e Pilatos começa a dizer para eles assim: olha, ele então é o rei dos judeus. Vamos fazer o seguinte:
como de costume, nós soltamos um homem por ocasião da Páscoa e eu não estou vendo nenhum mal neste homem, mas eu vou deixar por conta de vocês, eu vou lavar as minhas mãos. A Bíblia diz que Pilatos pega uma bacia com água e lava as suas mãos. E Pilatos diz assim: olha, eu lavo as minhas mãos pelo sangue desse justo. E quando Pilatos diz isso, a Bíblia diz que a multidão dos saduceus, dos judeus, diz assim, que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Mateus registrou isso, Lucas não registra isso, mas Mateus registrou que os judeus pronunciaram isso quando Pilatos lavou as mãos acerca do sangue de Jesus. Agora presta atenção aqui. Então Pilatos diz assim: olha, então Pilatos ordena que soltem Barrabás e agora ele entrega Jesus para os judeus, para que eles crucificassem Jesus. E a Bíblia diz que agora, naquele momento, Jesus já estava com a túnica vermelha de rei, né? E eles pegam uma coroa de espinho, monta uma coroa de espinho ali, crava na fronte de Jesus aquela coroa de espinho. Então ele já estava todo ensanguentado desde a noite anterior, lembra disso? Desde as 11 horas da noite, ele está sem comer, sem dormir, fadigado, com fome, sem comer e sem beber. E agora já é por volta das 11 horas da manhã. E ele é entregue na mão dos soldados para poder conduzi-lo ao Gólgota, ao Monte Caveira. Ali começa, né? Jesus começa a caminhar pela via dolorosa. E diz o texto bíblico que ele não suportava levar a cruz. Entenda que por que Jesus não suportava levar a cruz? Porque ele estava desde a noite anterior, sem comer, sem dormir, sem beber, sendo esmagado, chicoteado. Ele já não tinha quase sangue no seu corpo. Ele não tinha força física mais para carregar a cruz. E a Bíblia diz que tentaram forçar ele por várias vezes dele levar a própria cruz e ele caía com a cruz caía sobre ele, e aquela agonia, aquela cena horrenda nas ruas de Jerusalém, na via dolorosa. E a Bíblia diz que os soldados então pegam um homem, que do nada tinha um homem na plateia, eles pegaram o sirineu lá e colocaram o sirineu para levar a cruz, porque Jesus não suportava mais levar a cruz. Você entende isso? A cruz foi dada para Sirineu levar porque Jesus não aguentava mais levar a cruz. O seu corpo físico não suportava mais tudo aquilo. Então já não havia mais força, já não havia mais vigor no corpo do Senhor para continuar conduzindo a cruz. Eu sei que eu estou narrando aqui algo terrível, tá? Mas isso é importante para que você entenda o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por mim e por você, por nós, tá? Jesus foi até aquele monte, o Monte Caveira, até o Gólgota, para ser crucificado. Ele já não suportava mais o seu corpo físico. Quando eles crucificaram Jesus naquela cruz, que crucificou também os outros 2 ladrões, que crucificou no mesmo momento, a Bíblia diz que um tempo depois era costume dos romanos, depois de um tempo, de algumas horas, que crucificaram um malfeitor, porque a cruz era um símbolo de malfeitor, só era crucificado quem era malfeitor. Então Jesus foi crucificado como se ele fosse um malfeitor, mas ele era inocente. Então a Bíblia diz que quando os soldados foram até o Gólgota com um martelo para quebrar as pernas daqueles homens que estavam crucificados, a Bíblia diz que chegando lá, Jesus já estava morto. Então o soldado enfiou uma lança no seu lado direito e diz o texto bíblico que verteu água e sangue daquele buraco onde o soldado enfiou a lança. Mas Jesus já havia morrido, por quê? Porque ele estava sofrendo desde a noite anterior. Ele passou a noite toda sendo em sofrimento. E agora o dia todo
praticamente. Agora, a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, já era meio-dia. E houve trevas do meio-dia até as 3 horas da tarde. Então, essas 12 horas de agonia, das 11 e pouca, 12 horas da noite anterior, até as 12 horas em que ele expirou na cruz do Calvário, essas 12 horas foi de extrema agonia, tá? E essa paixão, esse sofrimento de Cristo, eu quero trazer aqui alguns pontos, algumas questões aqui nas entrelinhas, para que você possa ser impactado, né? Não só com essa mensagem, que só ela já traz um impacto muito grande, que eu começo a visualizar tudo aquilo que eu estou falando, né? É tudo muito terrível, muito profundo. Eu quero que você entenda que Jesus estava ali como homem, tá? Ele como homem, ele suportou tudo aquilo. E não foi só a agonia da cruz, não foi só os chicotes romanos, não foi só as bofetadas dos judeus, as rasteiras, os arrastos dos judeus. Houve algumas questões ali entre linhas que eu quero trazer. O texto de Lucas, capítulo 22, versículos 61 e 62, o texto fala que Jesus também sentiu o abandono dos seus discípulos. A Bíblia diz que quando Jesus foi preso, os discípulos se dispersaram, abandonaram ele. E a Bíblia diz que Pedro foi seguindo até certo ponto, porque quando chega diante daquele pavor em que ele estava vendo aquela cena de Jesus sendo esbofeteado, a ira dos judeus para com ele, a Bíblia diz que quando alguém chega por 3 vezes a Pedro e fala assim, olha, tu também é um deles, Pedro ficou com tanto medo de que fizesse com ele também como estavam fazendo com Jesus. A Bíblia diz que Pedro negou Jesus. Pedro disse, não foi eu não sou eu não. Então Jesus, como humano, ele não estava somente sofrendo pelos açoites, ele não estava também apenas sofrendo o falso juízo, não, ele também foi abandonado. E o abandono, né, o desprezo, é algo profundo, né, na vida de um ser humano. Então a Bíblia diz que quando Pedro nega Jesus por 3 vezes, a Bíblia diz que naquela cena, olha isso, Jesus, todo arrebentado, olha para Pedro, fixa os olhos em Pedro. Imagine essa cena. Pedro havia abandonado ele, negado ele, e agora de repente, Jesus no meio daquelas cenas, aquele alvoroço, aquela ira dos judeus, na casa dos sacerdotes ali, nos membros do Sinédrio, Jesus olha para Pedro quando Pedro o nega pela 3ª vez. Ou seja, Jesus não pôde contar com aqueles que estavam perto dele. No momento em que o aperto, que o alvoroço, que as ameaças de morte vieram, Pedro negou Jesus, os discípulos o negaram, todo mundo desapareceu, né? É para você refletir, eu quero trazer alguns pontos aqui para você refletir. Porque quando nós não firmamos uma aliança com Cristo, nós o negamos. Entenda isso, tá? Hoje nós negamos Cristo muito mais ainda do que naquela época. Naquela época era apenas os discípulos. Hoje somos nós, eu e você. E quantas pessoas que negam a Jesus, deixam de levar a cruz, deixam de caminhar com Cristo, né? Eu quero que você entenda que o sentimento de abandono para Cristo ali naquele momento foi muito forte. Foi algo que veio de confronto com o seu emocional, com o seu lado humano, né? Em que parte dessa história nós nos encaixamos? Em qual desses pontos aqui? Como aqueles que lhe venderam por 30 moedas de prata, como aqueles que abandonaram Jesus, como aqueles que lhe açoitaram, ou como aqueles que lhe crucificaram. Você deve estar pensando comigo assim, pastor, não tem como a gente pegar Jesus e crucificar ele de novo. Quem falou para você que não tem? Se você ler o texto bíblico, isso no sentido literal, obviamente que não, tá?
Obviamente que literalmente não. Cristo já foi crucificado, já morreu, ele já ressuscitou ao terceiro dia. Isso é fato, ok? Agora, se você analisar comigo o texto de Hebreus 6, versículo 1 a 6, a narrativa do escritor aos Hebreus, ele diz que o escritor afirma que nós temos que abrir mão das obras mortas e jamais abandonar Cristo, porque se nós abandonarmos a Cristo, nós, os que assim fazem, abandonam a Cristo, crucificam novamente a Cristo e entregam-o ao vitupério. Ok? Então veja bem, quando nós assumimos um compromisso com Cristo, nós fazemos parte da nova aliança com Cristo. Quando nós abandonamos a Cristo e automaticamente passamos a fazer sacrifício de obras mortas, porque deixamos de fazer parte da nova aliança com Ele, então agora as obras são mortas, não tem validade, não tem valia mais diante de Deus. O escritor aos Hebreus, que eu entendo que foi o apóstolo Paulo, alguns dizem que não, mas eu entendo que foi o apóstolo Paulo. Então Paulo, ele escreve aos Hebreus dizendo que se nós abandonarmos a Cristo, por desobediência, por incredulidade, se nós abandonarmos a Cristo, nós estaremos crucificando Cristo novamente e entregando-o ao vitupério. Agora olhe para você, faça uma avaliação agora, porque nós estamos diante de um texto em que de grande horror, que nos deixa horrorizados. Meu Deus, quem que não chora ao refletir e ver por sua imaginação Cristo sendo tão maltratado assim e crucificado, levado ao madeiro? Quem que não chora com isso? Eu, quando assisti o filme Paixão de Cristo, eu chorei, e não só uma vez. Às vezes que eu assisti, eu chorei, eu não aguentei. Quem que não chora ao ver Jesus, visualizar Cristo sendo nesse sofrimento extremo? Agora eu quero que você entenda que nós estamos numa geração, nos tornamos tão insensíveis que chegamos ao ponto de crucificar Cristo novamente, como diz Paulo, e nem faz cosquinha. A gente nem sente por isso. Irmão, eu quero com esta palavra deixar uma reflexão para você que se nós não assumirmos um compromisso sério com Cristo, nós iremos ser colocados na mesma condição daquela plateia que rejeitou a Cristo, que abandonou a Cristo, que julgou a Cristo, condenou a Cristo injustamente e crucificou a Cristo. Você entende o que eu estou falando? Então, para que você não se encaixe entre aquela multidão, firme um compromisso com Cristo. Amém? Assuma um compromisso com Cristo, faça uma aliança com Ele. Os textos bíblicos nos arremetem para que eu e você façamos uma reflexão e dentro dessa reflexão assumamos, melhor dizendo, assumamos um compromisso com Cristo, fazendo uma aliança séria com Ele, para que não venhamos crucificar Cristo de novo. Muitas pessoas abandonaram o Evangelho, abandonaram a Cristo, abandonaram a fé, se distanciaram de Cristo. Eu quero que você entenda, conforme os textos bíblicos, essas pessoas que assim fazem, elas estão crucificando Cristo novamente. Entenda, elas estão se encaixando justamente entre aquela multidão que julgaram, que arrastaram ele nas ruas de Jerusalém, que chutaram ele, que esbofetizaram ele naquela rua, naquela via dolorosa, que cuspiram, que xingaram, que esbofetearam. Nós vamos nos colocar entre aquela multidão se abandonarmos a Cristo. Irmãos, eu quero fazer um alerta aqui para vocês. No início da pandemia, a igreja estava no fervor, porque nós fazíamos lives,
A igreja estava orando, buscando. Sabe o que é que Deus tem despertado ao meu coração? Sabe o que é que Deus tem falado comigo? É que hoje já não está mais assim. O povo já está acostumando. O ser humano é assim. Ele acostuma. As pessoas já estão agora, noite de sexta-feira da paixão. Lembra do que eu falei para vocês? A cultura judaica, as famílias se reuniam, ou se reúnem, né, fazem menção da Torá, da lei de Deus, adoram o Senhor, lê a Bíblia. O pai de família, o responsável, ele lê a Bíblia, ele ministra uma palavra, ele faz o resumo do Pentateuco. No caso da cultura judaica, eles fazem um resumo do Pentateuco, eles ministram sobre a sua família, sobre os filhos, eles colocam ali na ceia ervas amargas, mastigam ervas amargas, comem aquelas ervas amargas ali, mastiga, lembrando do cativeiro do Egito, lembrando de onde eles estavam no Egito, como escravos, de onde eles saíram. E hoje as famílias, ao invés de estarem vivendo, vivenciando essa espiritualidade, esse culto, essa adoração, essa espiritualidade fazendo menção do Senhor, as pessoas estão ficando presas na televisão, ficando presas no celular, nos outros entretenimentos. Algumas delas já estão entrando em depressão. Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero despertá-los, você que me ouve. É isso que Deus tem colocado no meu coração. A igreja no começo da pandemia era uma. A igreja agora já é outra, já está tomando uma outra forma. A igreja já está pegando uma outra visão, onde eu e você nos encaixamos dentro desse enredo, né? Os comentários já não são mais o mesmo. A igreja já vai perdendo a espiritualidade. Entenda uma coisa, com essa mensagem da paixão de Cristo, a mensagem da cruz, eu quero despertá-los mesmos. Se você não tomar cuidado da sua vida espiritual, da vida espiritual da sua família, e a sua família vier desviar a Cristo, vier abandonar a Deus, abandonar a Cristo, entenda que os textos bíblicos afirmam que se assim fizermos, estaremos crucificando Cristo novamente. Hebreus capítulo 6, versículo 1 a seguir. Pelo menos até o versículo 6 você leia, que Paulo enfatiza isso. Então, pelo amor de Deus, vamos despertar a melhorar a nossa qualidade da nossa vida espiritual, né? Vamos dar ênfase à mensagem da cruz, a paixão de Cristo, o sofrimento. Ele fez isso por mim, ele fez isso por você, ele fez isso por todos. Agora todos precisam valorizar esse sacrifício, amém? Nós jamais pagaríamos o que o Senhor pagou por nós. Então, portanto, eu quero despertá-los com esta palavra.